Graça e paz, amados irmãos. Meu nome é Bruna Vasconcelos, sou missionária, terapeuta comportamental e eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a cura que Cristo, que o Espírito Santo de Deus vem ministrando ao meu coração através da palavra de Deus, a palavra revelada, a cura que vem através de receber o Espírito Santo de Deus. Então vamos junto comigo nessa construção, ok? Paulo diz aqui em 1 Coríntios 13, assim, ó: se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Ele diz aqui a respeito do primeiro amor. Esse primeiro amor me diz sobre o amor do Pai. É quando eu conheço a fé, é quando eu tenho acesso, é quando a minha alma geme e chora e pede por um pai, pela paternidade. E esse amor do pai, gera em mim e em você uma identidade. É onde eu passo a me olhar com mais respeito, é onde eu passo a me olhar com mais amor, é onde eu passo a enxergar a identidade de Deus dentro de mim, a identidade de filho. Amém? Então vamos seguindo aqui na leitura no 13:2. Né, capítulo 3, versículo 2. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Observe como Paulo, ele traz o ser da existência, né? O ser humano, o serei, essa plenitude da existência humana. E aqui eu vou caminhando para uma segunda fase dentro da minha construção, da minha vida cristã. Trabalhando esses fundamentos, né, da vida cristã, eu entro aqui numa segunda fase de intimidade com Deus, que é o crescer, é a maturidade, é o desenvolver o meu crescimento espiritual através do conhecimento do Filho. Assim como diz Paulo em Efésios 4:13, né? Que todos cresçamos à medida da estatura de Cristo, no conhecimento, para atingir o que é a maturidade. E é essa maturidade que a jornada com Jesus Cristo vai me trazer. É essa maturidade que Cristo quer forjar em mim e em você, através da vida, através da vivência. E aí eu vou mudando o meu comportamento e eu vou me assemelhando a Cristo. Eu começo a andar os passos de Cristo, eu começo a ser manso, né? A dar aquele exemplo, e aí sim, eu começo a ter vida. E esse segundo amor, esse segundo passo que eu dou na minha vida cristã, ele traz para mim, ele gera em mim autoridade. Porque agora eu já não estou mais perdido, agora eu tenho identidade. E uma vez tendo a identidade de filho, entendendo quem eu sou no centro do amor do Pai, eu cresço em conhecimento com Cristo. Eu cresço em conhecimento porque Cristo é o Filho que se fez carne, ele veio à terra, ele habitou entre nós, ele passou todas as dores, todas as dificuldades e venceu todas elas. Precisamos nos espelhar na imagem de Cristo. Precisamos nos espelhar na vida de Cristo. Porque ele veio para nos dar esse exemplo. E esse crescimento e esse conhecimento traz para mim sabedoria também. Traz sabedoria para minha alma. Isso alimenta a minha alma. E com esse alimento diário eu vou crescendo em espírito. Eu vou crescendo, meu espírito vai crescendo. O meu corpo ele cresce no cronologicamente. Mas o meu espírito, ele cresce. A minha alma, ela amadurece através do conhecimento do Filho. E assim, 1 Coríntios 13 vai dizer ainda mais à frente. Olha bem, observe comigo. 3. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso te adiantaria. Observe comigo, aqui ele fala sobre um terceiro amor. E esse terceiro amor, eu categorizo aqui como um terceiro nível de intimidade na vida do cristão. Esse cristão, ele vai caminhar para uma intimidade com o Espírito Santo.
agora ele vai vivenciar o Espírito Santo. Mas não só aquele Espírito Santo que a gente conhece das igrejas, de falar em línguas, de profetizar, isso aí são os frutos, são os dons que o Espírito dá, nos concede, ok? O Espírito, ele nos dá dons, mas antes de receber os dons do Espírito, eu preciso ser vivificado por ele, porque Paulo lá em Romanos vai dizer que o Espírito vivificante vem até nós. Jesus deixou para nós esse Espírito. Ele disse, irei para a casa do meu Pai e deixarei convosco o meu Espírito Consolador. Então, esse Espírito vivifica, a minha alma ganha vida, esse Espírito consola, ele é consolador, ele consola as minhas dores, ele tira a minha alma da morte do pecado, essa morte do pecado original, que deixou em mim marcas, sim, nos deixa marcas como humilhação, ansiedade, a angústia, aflição, inseguranças, medo, tristeza e um vazio existencial, no qual nós vamos falar no próximo vídeo. Esse Espírito vivificante é que traz vida, e é essa vida, é este gozo. Observe, Paulo ele vai escrever também para nós assim, felizes são aqueles, em Romanos 4, 5, se eu não me engano, 4, 8, 4, 7. Felizes são aqueles cujos pecados são perdoados. Sim, felizes são aqueles cujos pecados foram perdoados por Deus através de Cristo. Somos justificados. E sendo justificados por Cristo Jesus, a primeira coisa que nos apresenta quando nós entramos nessa jornada verdadeiramente de corpo e alma, porque o corpo milita contra o espírito. Mas eu preciso incluí-lo nesse processo, porque Cristo disse para Nicodemos, precisa nascer de novo. E Nicodemos disse, mas Cristo, como eu poderei voltar ao ventre da minha mãe? Como poderá um adulto, uma pessoa formada voltar ao ventre da sua mãe? E esse como tem toda a trajetória dentro da Bíblia. Precisamos crescer em conhecer e conhecer a Cristo em conhecimento. Essa segunda fase, quando nós crescemos em sabedoria, em maturidade com Cristo, ela me traz muita sabedoria. A palavra do Senhor nos traz sabedoria para ser aplicada no dia a dia, no nosso dia a dia. E aí nós vamos passando para a terceira fase, que aí eu recebo esse Espírito que traz vida. Então esse Espírito não afasta de mim as dores da morte, as dores do pecado original. Lembra? Medo, tristeza, vazio, insegurança. Ele vai me completar. Ele vai completar a boa obra. Porque assim como lá em Gênesis, quando Deus criou a terra era sem forma e vazia. Observe, toda a criação, ela tem um início. E não é diferente com a gente. Somos também criação do Pai. Sentimos muitas vezes vazio, tristeza, sensação de não ter um norte, não ter um direcionamento, de não ter um propósito na vida. Mas tudo isso é entregue através do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso persistir, perseverar no conhecer de Cristo, para que assim eu possa acessar um terceiro nível de intimidade com a Trindade, receber de fato o Espírito Santo que preenche, que completa, que termina a boa obra. Observa, Paulo vai dizer lá em Romanos 5 que Deus nos amou tanto, que entregou o seu único filho, deixou para nós o seu Espírito vivificante para nos encher com o seu amor. Ele nos preenche, ele nos completa. Ele é a plenitude do nosso ser, de toda a nossa existência. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa para mim o seu like. Nós teremos vídeos novos trazendo para vocês essa consciência que cura dentro do conhecimento da Bíblia. Muito obrigada. A paz do Senhor, Deus abençoe.